Boa noite, pessoal. Meu nome é Vinícius, sou professor aqui do Instituto Federal Fluminense e essa aqui é a segunda parte do vídeo relacionada à criação de usuários e grupos de usuários no Linux, certo? Especificamente no Linux Mint, na versão 18 dele, certo? No vídeo anterior, na parte 1, a gente fez toda essa configuração através do terminal, certo? Nesse momento, eu vou fazer através de uma interface gráfica que já vem, uma ferramenta gráfica que tem dentro do Mint. Dá para fazer praticamente a mesma coisa, certo? Eu aqui, lembrando que esse Mint aqui eu acabei de instalar, então nesse momento eu tenho dois usuários. O usuário root, que eu inclusive já criei a senha dele no vídeo passado, e eu tenho o usuário Vinícius, certo? Que é um usuário administrador do sistema, ok? Então o que eu vou fazer? Para acessar essa ferramenta, eu venho aqui, ó, menu, e aí é só eu botar aqui, ó, aí vocês vão ver aqui que tem uma opção aqui, ó, usuários e grupos, certo? Então, para que serve esse programa? Ele serve para adicionar ou remover usuários e grupos. É uma ferramenta gráfica, então dá para fazer através do terminal. O bom do terminal, que a gente viu na videoaula passada, na parte 1, é o quê? Que vai funcionar em qualquer Linux, certo? Então, se você tiver no Fedora, se você tiver no Ubuntu, no Debian, os comandos são os mesmos, certo? Porém, essa ferramenta gráfica, ela facilita um pouco a nossa vida, mas não é certo que essa ferramenta gráfica esteja em outras distribuições. Então, mas ela vem já no Mint. Então, vou dar um clique aqui, ó, usuários e grupos. Vou clicar. Ele vai me pedir logo de cara a senha do usuário do aluno, certo? Lembrando que o usuário aluno tem que estar dentro do grupo sudo, ele tem que ter permissão de rodar comandos administrativos, entendeu? Então eu já vou botar aqui a senha do aluno, então ele já vai me autenticar, certo? Então ele vai aqui, vai me dizer que existe apenas um usuário. Reparem que aqui eu não consigo alterar coisas do usuário root. Ele meio que ignora o usuário root nessa ferramenta. Então ele fala aqui que o usuário Vinícius é um usuário do tipo administrador, né? E ele tem aqui dentro desses grupos aqui, sendo que um dos grupos é o quê? É o grupo do sudo, que é o grupo que me permite, né, rodar tarefas administrativas. Então eu vou fazer uma coisa muito parecida do que eu fiz na aula passada, mas através dessa ferramenta gráfica. Como é que eu faço para adicionar um usuário Maria, por exemplo? Eu vou vir aqui em adicionar. Ele vai me pedir qual tipo de conta que eu quero, padrão ou administrador. Vou botar padrão, nome completo, Maria da Silva, e nome do usuário só Maria. E aí eu venho aqui no botão adicionar, certo? Então, olha lá, ele criou o usuário Maria, né? Que o nome é Maria da Silva. Aqui em senha, reparem que está aqui, que está nenhuma senha definida, então aqui eu tenho que dar um clique aqui para definir uma senha para Maria. Então eu vou clicar aqui, nenhuma senha definida, e vou botar aqui uma senha para Maria. Maria, certo? Ele está falando que a senha que está muito curta, ele não está aceitando. Ele vai pedir uma senha forte aqui. Vamos ver se Maria 123 ele vai aceitar. Lógico que é uma senha boba essa que eu acabei de botar, né? Eu posso até exibir a senha lá, Maria 123. É uma senha ridícula, né? Ele chama de razoável, né? É extremamente fraca. Mas tudo bem. Eu vou aqui clicar em alterar. Então pronto. Agora eu tenho o usuário Maria. Reparem que o usuário Maria é uma conta padrão, certo? E ela tem, já configurei a senha, tudo direitinho. Tem como alterar por aqui, falar que o usuário Maria é uma conta administrativa. Isso aqui é uma coisa bacana. Olha o que interessante. Quando eu disse que Maria é um administrador, olha a mudança que ele fez. Ele só botou Maria dentro do grupo do sudo, como eu mostrei na aula passada para vocês, fazendo isso através do terminal, entendeu? Então aqui rapidamente eu posso dizer se Maria é uma conta comum ou se ela é uma conta o quê? De administrador do sistema, certo? Então vou fazer outra conta aqui, ó. Vou fazer a conta do Tiago. Então vou vir aqui, nome completo, Tiago de Souza, por exemplo. Nome Tiago. Adicionar.
E aí, olha lá, agora eu tenho Maria, Tiago e o Vinícius. Sendo que o Tiago não está com nenhuma conta, nenhuma senha definida. Reparem que ele está em um grupo aqui que não tem senha de login, certo? Vamos ver aqui se dá para logar como Tiago, certo? Então, Maria eu tenho uma senha, Tiago está sem senha e o Vinícius é o administrador, certo? Também está com senha aqui. Eu vou aqui fazer logoff, ó, menu, vou clicar aqui em encerrar sessão, encerrar sessão. Então reparem que eu tenho, olha lá, Maria, eu tenho o Tiago, aí quando eu clico no Tiago, ele já entra, porque o Tiago estava sem senha, tá? Então reparem que ele nem pediu uma senha para o Tiago, tudo bem? Vamos encerrar a sessão aqui. Então eu vou entrar lá no usuário Vinícius, vou botar a senha do Vinícius. Ou seja, eu estou fazendo exatamente as mesmas coisas que eu fiz no terminal, só que de forma gráfica. Então eu vou vir aqui, menu, usuários, aqui, usuários e grupos, cliquei. Ele pediu a senha, no caso a senha do Vinícius, coloquei, lembrando que o Vinícius é administrador, certo? Então eu tenho aqui, né, a Maria e o Tiago. Se eu quiser, por exemplo, definir uma senha para o Tiago, eu boto aqui. Se eu quiser trocar a senha da Maria, é só eu clicar aqui também, olha lá. Eu boto uma nova senha para Maria, certo? Que no caso do terminal seria o comando passwd. Se eu quiser apagar a Maria, eu clico na Maria, venho aqui no botão excluir, certo? Você tem certeza que deseja remover permanentemente Maria e todos os arquivos dela? Eu vou dizer que sim, ele automaticamente apaga o quê? A Maria e a pasta da Maria também, certo? E aqui eu tenho, então aqui é tranquilo, você repara que só tem um botão adicionar, excluir, né? Você cria contas, cria usuários, exclui usuários, e aqui você define a senha e troca se ele é administrador ou não, certo? E aqui em cima eu tenho aqui a parte de grupos. Então o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, pedir para ele adicionar o grupo vendedores. E aí eu aperto OK. Olha lá, o grupo vendedores, se eu procurar aqui, ele agora lá no finalzinho, olha lá, o grupo vendedores está aqui. Se eu vir aqui em vendedores e clicar no botão editar, certo? Eu posso trocar o nome desse grupo, certo? Às vezes você digitou errado, alguma coisa assim, certo? E eu posso também fazer o quê? Excluir esse grupo vendedores. Se eu clicar aqui em excluir, tem certeza que deseja excluir vendedores permanentemente? Vou clicar em sim e aí ele vai apagar aquele grupo vendedores, tudo bem? Que no caso essas opções seriam o quê? O ADD Group e o Del Group. Vou criar aqui um grupo aqui chamado alunos, assim como eu fiz da outra vez. Vou apertar OK. Então aqui, ó, logo de cara aqui está em ordem alfabética, né? Aparece o grupo alunos, ok? Como é que eu faço para botar o Tiago dentro do grupo alunos? Eu venho aqui em usuários, aí está marcado já o Tiago, eu venho aqui em grupos. Então aqui nessa área aqui de grupos, se eu clicar aqui, ó, ele vai me abrir uma caixa onde eu posso marcar aqui quais são os grupos que o Tiago pertence. Por exemplo, como eu falei que o Tiago é administrador, ele marcou o quê? O grupo do surdo, certo? No caso, se eu quiser que o Tiago pertença ao grupo alunos, é só marcar aqui alunos, aperto OK e pronto. O Tiago agora está dentro do grupo alunos, certo? Então, aqui no caso, esse comando seria o quê? O add user Tiago para dentro do grupo alunos. Então, se eu quiser tirar a mesma coisa, dá um clique aqui, desmarca, aperto OK. Então, uma ferramenta gráfica que a gente tem no Mint, que facilita muito a vida de criar e apagar usuários, certo? Mas lembrando que os comandos via terminal, eles funcionam em qualquer Linux. Já essa ferramenta gráfica, por exemplo, no Debian, não é certo que eu tenha essa ferramenta gráfica. Às vezes eu posso ter uma outra ferramenta que funciona diferente. Essa aqui a gente está vendo que tem dentro do Mint, ok? Então, é isso aí, pessoal. Criar grupos, criar usuários, apagar usuários, criar grupo, apagar grupo, botar o usuário dentro do grupo, trocar a senha. É isso aí que a gente espera, é uma noção básica
que toda pessoa que trabalha com Linux tem que saber: manipular usuários e grupos. Isso é muito importante para fazer uma série de configurações mais avançadas no Linux, ok? Então eu vou parar por aqui, vou encerrar essa parte de criação de usuários e grupos. A gente viu como fazer no terminal e vimos como fazer nessa interface gráfica, ok? Então um abraço, até mais então.